Oi, pessoal. Eu tinha sido escalado para dar a aula dominical do dia 18, mas teve a comemoração de Natal, então acabou, acabou sendo postergado. E então tô gravando depois essa aula para vocês e também serve como uma introdução ou, sei lá, um- uma retomada para a aula dessa semana. Então, a gente está estudando, o livro Fé e Trabalho, do Timothy Keller. E esse livro ele é dividido em três blocos. Então, tem o primeiro bloco sobre como Deus criou o trabalho, como que o trabalho foi planejado para ser na visão de Deus. E tem o segundo bloco, essa é a última aula do segundo bloco, que vai falar sobre por que, o trabalho, a gente tem tantos problemas relacionados a trabalho, como a queda, como o pecado afetou e como isso traz tantos desafios, traz tantas dificuldades. E depois a gente vai para a terceira parte, que é sobre como o evangelho ele vai restaurar o trabalho. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Esse, esse capítulo vai ser sobre o trabalho e os ídolos, como o trabalho vai acabar por conta da queda, por conta do pecado, sendo uma máquina de gerar ídolos dentro da gente. E eu queria começar essa aula chamando a atenção para aquilo que a gente vai considerar como trabalho. O, esse livro, Fé e Trabalho, é um livro que eu já tinha lido faz um tempo e eu já tinha, mas eu comprei ele numa promoção, eu comprei ele em inglês. E, e o título desse livro em inglês, é Every Good Endeavor. Endeavor é uma palavra que não sei se é super conhecida, mas é, talvez não tenha um significado tão fácil de traduzir em português, mas a gente pode pensar em endeavor como empreitada, como empreendimento, como projeto. E eu gosto muito desse título, porque em português ficou fé e trabalho. Trabalho a gente imediatamente vai pensar em carreira, em emprego, mas não sei, não é. Talvez o nosso trabalho ou a nossa ocupação não seja só isso. E, coloquei essa foto de um checklist de várias coisinhas para fazer ou de várias pendências, e cada uma dessas pendências não deixa de ser um projeto, não deixa de ser uma tarefa, um trabalho, um endeavor. E, e esse título também vai fazer referência àquele versículo de Tiago, que fala que toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, em quem não há variações. Então, vai remeter o trabalho que a gente faz a um presente de Deus, algo que vem de Deus. Então, enfim, é, fica aí, então, um incentivo para aqueles, especialmente para aqueles que ainda não estão trabalhando, que não estão trabalhando assim, tipo, não têm um emprego, ou já tiveram e agora não tem mais, para considerar as coisas que a gente fala, nessas aulas, nas nossas discussões, não só como sendo aplicadas à ocupação, ao trabalho, mas ao emprego, Mas a qualquer coisa que a gente faz. Então, sei lá, você vai ter sua função na sua família, como filho, como pai, como mãe, como esposo. Isso não deixa de ser um trabalho, Seu papel social como amigo, seu papel na igreja, ou as pequenas coisas que você faz, Tipo, sei lá, eu sou, alguém que pensa, eu interajo com as pessoas, hum, eu tenho meus hobbies e meus passatempos, então, sei lá, às vezes
um, um jogo, uma brincadeira, um esporte, pode não ter um grande peso, mas ele também é um trabalho, e como um trabalho é uma forma da gente glorificar Deus. E, bom, e outra coisa que eu fiquei pensando bastante enquanto eu estava pensando nessa aula, enquanto eu estava preparando, é um versículo que hoje o inglês acaba no próximo slide, tá, pessoal? Mas é que é que essa é uma tradução que eu achei muito significativa. Esse é um versículo que é tirado de Jonas, tá? E, na verdade, é uma tradução específica do inglês que me tocou muito, assim. Eu tava ouvindo uma série de pregações do Tim Keller sobre Jonas, e, tipo, Jonas tem 4 capítulos, né? Eu acho que eu assisti umas 10 pregações sobre Jonas, porque, porque são as pregações da série, tá? Mas, enfim, ele ele usa uma versão que é a NVI em inglês. Só que aí quando eu fui pesquisar depois, eles mudaram um pouquinho a tradução. Não é uma tradução problemática, tá? Tipo, em termos de, sei lá, em termos do hebraico, em termos das palavras, tal. Pelo menos eu dei uma olhada no Bible Hub, sobre os termos que são usados e tudo mais, e, tipo, tá bem traduzido, assim, não é que o original dá tanta ênfase para essa ideia, só que tipo, não é uma invenção, né? O tradutor toma algumas liberdades, mas enfim, essa é a tradução NVI de uma edição anterior à atual, tá? Mas enfim, esse versículo faz parte daquele salmo de Jonas, quando ele está na barriga do peixe e ele se arrepende e ele volta para Deus. E essa é uma das últimas coisas que ele fala, né? Que é those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs, né? Então, aqueles que se apegam a ídolos sem valor estão abrindo mão da graça que poderia ser deles. Aqueles que, aqueles que estão lá, vão buscando ídolos, vão buscando em outras coisas, aquilo que é de Deus, não é só que eles estão, né, uh, no, tem dois problemas, né, tanto o buscar o ídolo, mas essa forma de colocar, eu vou enfatizar que ao buscar os ídolos, a gente abre mão de alguma coisa que poderia ser nossa, né, a gente abre mão da graça de Deus, né, quando o profeta fala que meu povo cometeu dois pecados, né? Então eles me deixaram a fonte de águas vivas e eles resolveram cavar para eles cisternas, que são cisternas rachadas que não retêm água. Então eu gosto muito dessa forma de frasear que vai enfatizar essas duas coisas. Quando a gente vai atrás de ídolos que não têm valor, a gente abre mão de uma graça que poderia ser nossa. E que tudo isso tem a ver com o trabalho? Eu vou retomar esse versículo mais para frente, mas eu queria que a gente mantivesse isso em mente. E então, o que é um ídolo, né? Um ídolo é qualquer coisa que a gente espera que nos dê alguma coisa que só Deus pode nos oferecer. Então, talvez assim fique. Isso dá algumas pistas do porquê é tão fácil colocar um trabalho, colocar um projeto, colocar uma ocupação no lugar de Deus, né? Porque Deus é aquele que nos dá um sentido na vida, Deus é aquele que nos chama para trabalhar, Deus é aquele em quem a gente tem um senso de valorização, um senso de pertencimento, e se a gente vai procurar em outros lugares tudo isso,
A gente está criando um ídolo no nosso coração. E outra forma de definir o que é um ídolo, criar um ídolo é simplesmente pegar alguma coisa que é boa e tornar essa coisa boa no grande valor da nossa vida, né? Tipo, no objetivo final da nossa vida, né? Então, eu vou pegar uma coisa boa que é que é um senso de propósito e eu vou transformar isso na coisa que eu mais preciso, assim. Então, tipo, se eu não tiver um senso de propósito, e a todo momento eu não consigo viver. Ou não importa muito qual seja o meu propósito de fato, desde que eu tenha essa sensação de que aquilo que eu faço tem sentido. Ou outra forma de criar um ídolo, né? Sei lá, ser uma pessoa moralmente boa é importante para mim, né? Ser uma pessoa que faz as coisas direitinho, que tem seus valores e que segue os seus valores. Então, né, minha vida vai se tornar uma busca frenética por uma autojustificação, por eu sempre ser a pessoa certinha, que faz tudo bem, que faz tudo direitinho. Isso vai me trazer satisfação, isso vai me trazer salvação, isso vai me trazer valor. Isso é criar um ídolo, porque a gente está buscando em alguma outra coisa, a gente está dando uma importância excessiva para alguma outra coisa que não é Deus. E, né, então, quando a gente vai falar do trabalho, que quais são algumas coisas que a gente espera do trabalho, né? Eu peguei isso em uma pesquisa relativamente recente sobre o que várias gerações esperam do trabalho. E então, às vezes a gente espera, né, que o trabalho é algo que nos dê liberdade e nos dê controle sobre a situação. Trabalho é algo que traz reconhecimento, traz valorização para a gente, traz um salário e junto com o salário ou, né, ou por causa do salário, às vezes, um senso de segurança, um senso de que, né, as coisas vão continuar estáveis. O trabalho é uma oportunidade de crescimento, da gente se sentir útil, da gente sentir que está impactando outras pessoas, impactando o mundo ao nosso redor. E o trabalho, a gente espera que traga propósito e sentido. Então, né, de novo, todas essas coisas são coisas que a gente busca no Senhor, né? Então, a verdadeira liberdade, a gente só tem em Deus. A gente só tem essa liberdade quando a gente abre mão de controlar as coisas e controlar cada pequeno detalhe e confia que Deus vai fazer tudo cooperar para o bem, né? O reconhecimento e a valorização das outras pessoas, da sociedade, de nós mesmos é importante, mas o mais importante é o reconhecimento de Deus, a valorização de Deus, é Deus, né, como nosso Criador, que sabe como a gente funciona, o que a gente foi criado para ser e para fazer, é dele olhar para a gente, né, e com aquela aprovação. Então, né, e o salário, a segurança são, né, a gente pode até buscar em outras coisas, em outras pessoas, nas nossas posses, só que a grande base da nossa segurança, né, a gente foi projetado para que a grande base da nossa segurança seja seja o Senhor, seja as promessas dele, seja a fidelidade dele. E ele que nos faz crescer, ele que nos desenvolve, ele que nos dá um propósito e em Deus que a gente encontra um sentido para as nossas vidas. Então, quando, né, a gente pega tudo isso, que são coisas super importantes, que são coisas super boas, e a gente transforma isso no grande objetivo, ou a gente tenta atingir isso através de outros meios que não são Deus, né? Por isso que pensar em trabalho não só como emprego é importante. Porque às vezes, sei lá, nosso emprego é algo que puramente mantém o nosso estilo de vida, só que aquilo que dá esse propósito, essa segurança, essa sensação que a gente está tá progredindo,
Às vezes pode ser algum relacionamento, pode até ser um trabalho missionário fora, pode ser um esporte, pode ser, pode ser várias coisas, mas nenhuma dessas coisas nos satisfaz que nem o Senhor, porque a gente não foi criado para nenhuma dessas coisas. E também o que várias culturas diferentes valorizam também são diferentes, né? Então, uma cultura mais tradicional vai valorizar muito um cumprimento de papéis, né? Papel de pai, papel de trabalhador, papel de vizinho, vai valorizar a responsabilidade, o bem-estar da comunidade vai estar acima do bem-estar individual, estabilidade, segurança vão ser coisas, né, que vão ser super valorizadas em relação ao trabalho também. Então, né, se você tem um viés mais tradicional, provavelmente essas vão ser as coisas que você vai buscar mais com o trabalho e que traz mais risco de se tornar um ídolo. E enquanto que em culturas mais modernas, a gente vai ter um predomínio, uma prevalência da razão, né, como se a razão conseguisse explicar tudo, ou como se a razão fosse a solução de todas as coisas. São culturas que vão muito por aquilo que faz sentido, né? Mesmo que, tipo, aquilo que faz sentido para a pessoa, porque tem algo de um individualismo, da busca por liberdade individual, de uma autossatisfação, então aquilo que faz sentido, aquilo que te faz se sentir bem, aquilo que te faz se sentir realizado, e que também vão ser coisas que a gente vai buscar no trabalho e que o trabalho não vai dar para a gente, né? Tanto esses anseios das culturas tradicionais, quanto esses anseios das culturas modernas são bons desejos, ou, sei lá, ou talvez por eles mesmos não tem nada fora, né? Não tem nada muito absurdo, só que são desejos que eles só funcionam se eles estiverem debaixo de um desejo maior, de um desejo por Cristo, de um desejo por Deus. E também tem as culturas pós-modernas, que, né, onde tem uma flexibilidade moral, onde né, tem algumas coisas que a pós-modernidade considera que são certas ou erradas, só que fica meio no limbo e é uma sociedade, uma cultura que não gosta muito de julgar, mas acaba julgando. Essa coisa do humanismo, né, que o humano está sempre no centro, a potencialidade humana e todas as vidas são importantes e você não pode discriminar, só que acaba discriminando e também não tem uma justificativa do porquê para algumas coisas tem muita moralidade, para outras não tem nenhuma. Acaba sendo uma sociedade mais pessimista, porque, né, meio que a ausência de verdades absolutas, a ausência de um guia moral faz com que tudo vá apontando para o pragmatismo, para o mercado, para aquilo que funciona, né? Isso vai trazendo um espírito mais cínico também. E o trabalho, ele passa a ser visto como, tipo, totalmente egoísta, um negócio totalmente voltado para si. É uma coisa que, o trabalho, sei lá, quando tiver bem, eu tô aqui. Se não tiver, eu vou para outro lugar. E é cada um por si, não dá para construir nada mesmo. E todo mundo está tentando puxar o tapete de todo mundo, então eu vou garantir o meu e se sobrar um tempo, eu penso em outras pessoas, eu penso naquilo que eu estou fazendo, eu penso se faz sentido ou não. Quero garantir o meu primeiro. O que também acaba sendo uma visão super problemática, porque a gente não consegue viver bem no meio de todo esse cinismo e, e o trabalho se torna infrutífero, e o trabalho se torna desesperador, ele se torna algo que é só um acessório que a gente precisa fazer porque precisa fazer, mas vai fazendo na força do ódio. Então, né, cada cultura e acho que a gente especialmente, né, ou não sei se a gente todo mundo, mas
né, muitos de nós da Vida Nova, que estamos sob a influência de uma cultura mais tradicional, de um mundo que está nessa transição do moderno para o pós-moderno. Vários de nós passamos por essa transição ao longo das nossas vidas. A gente está sob a influência de todas essas culturas. E só que tem uma outra cultura que nos influencia, que é a cultura do reino. E que a gente tem buscado, né? Então, de novo, quem se apega aos ídolos abre mão da graça. E a gente precisa da graça de Deus para poder trabalhar bem, para que os nossos projetos eles não sejam correr atrás do vento, para que a gente se envolva em coisas que realmente valem a pena, em coisas que realmente têm um valor eterno, para que quando a gente se envolve nessas coisas, a gente tenha uma motivação certa, um coração certo de buscar. E que o Senhor nos ajude a, a buscá-lo, a glorificá-lo enquanto a gente trabalha nas nossas empreitadas, nos nossos projetos, nos nossos compromissos, porque o nosso coração é uma máquina de criar ídolos. E muitas vezes esses ídolos se manifestam nessas coisas que a gente vai pegando para fazer e que se tornam um trabalho que não vai levar a lugar nenhum, um trabalho que não traz satisfação, um trabalho que não abençoa o nosso mundo tanto quanto poderia, e um trabalho que a gente não foi criado para fazer. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. É isso que essa porção do livro sobre o trabalho depois da queda fala. E nas próximas aulas a gente vai falar sobre como o evangelho ele afeta o trabalho, como o evangelho pode restaurar os nossos projetos, aquilo que a gente faz. Bom, então a gente fica por aqui. Eu vou terminar com uma oração. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos chama para trabalhar. Obrigado porque o Senhor se importa com cada pequena coisa que a gente faz, os nossos, as nossas tarefas, os nossos empreendimentos, Pai. Que o Senhor nos dê imaginação, que o Senhor nos dê criatividade e que o Senhor nos dê um coração aberto e moldável para que todas essas coisas tudo que a gente faz possa estar submetido ao Senhor, possa ser feito debaixo do seu senhorio, para estabelecer seu reino. A gente sabe que a gente vai falhar, que nosso coração vai balançar, mas que todas as vezes o Senhor esteja ao nosso lado para nos trazer de volta. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.